Fala galerinha, professor Tiago com vocês. Vamos para a nossa aula hoje. Uma peça muito importante, também que cai bastante aí na segunda fase da matéria penal, que são os memoriais. Pessoal, o que são os memoriais? Os memoriais, vamos substituir aqui a palavra memoriais por alegações finais. Como que se dá isso no processo? Durante o processo penal, temos a parte ali instrutória, né, pré-processual, que no caso a fase investigativa, e aí o juiz recebe a denúncia, cita o réu, resposta à acusação. Durante ainda a fase de instrução e julgamento, tem a audiência de instrução e julgamento, o juiz declara ali que as partes podem apresentar os memoriais. A palavra certa agora, se falaram nesse procedimento do Código de Processo Penal, é a apresentação mesmo das alegações finais, pessoal. Antes mesmo da decisão, antes mesmo da sentença. Então, essa peça também tem caído bastante quando vocês se depararem com o contexto de que não teve sentença, já passou a resposta à acusação, já passou a audiência de instrução e julgamento e não teve sentença, o juiz deixou aí alguns dias, vou passar o prazo para vocês, mas alguns dias para as partes apresentar as alegações finais ou os memoriais, desculpa, vocês vão apresentar essa peça da aula de hoje. Vou mostrar para vocês os fundamentos, essa peça bem tranquila, e depois a gente vai esmiuçar uma parte geral de todos os recursos aqui, para que o material de vocês aí fique bem completo. Vamos comigo aqui. Pessoal, então essas alterações aí promovidas nos procedimentos visarem implantar no nosso sistema processual a celeridade, a oralidade e a consideração dos atos, a imediatidade e também a identidade física do juiz. Tudo ali se unindo em uma única audiência, né? Uma audiência única de instrução e julgamento. Perante essa fase probatória, essa fase instrutória aqui, da audiência de instrução e julgamento, antes mesmo de declarar ali a sentença, né, decisão final desse feito, dessa demanda, o magistrado vai abrir dias para que vocês possam alegar aí, né, fazer suas alegações finais ou até mesmo apresentar os memoriais. É essa peça que nós vamos desenvolver hoje. O que eu quero que vocês anotem no material de vocês? Nessa audiência, vamos falar do procedimento ordinário, né? Como de praxe aqui, o procedimento é o ordinário. Nesse procedimento ordinário, tem um prazo de 60 dias para ser realizada essa audiência. Aqui nessa audiência, o juiz já afastou aquela possibilidade de absolvição sumária. E aí prosseguiu com a audiência, a IJ, né, audiência de instrução e julgamento. E eu quero que vocês anotem no material também o artigo 400 do Código de Processo Penal, que vai dar fundamento para essa peça. Então serão aí produzidas todas as provas, bem como as alegações orais das partes, para que ao final o juiz decrete, né, prolate a sentença. Antes mesmo de chegar aqui na sentença, nós temos a possibilidade das alegações finais. E as alegações finais, vocês vão embasar no artigo 403 do Código de Processo Penal, lá no parágrafo 3º. O que o artigo 403, parágrafo 3º nos traz? O juiz poderá, considerada a complexidade do fato, do caso, ou o número de acusados, conceder às partes o
prazo de 5 dias, pessoal. 5 dias para apresentação de memoriais, também conhecido memoriais. Vamos chamar também de alegações finais. Só que, nesse caso, essas alegações finais não serão apresentadas de forma oral no processo. O contexto vai trazer para vocês em que as alegações finais deverão ser apresentadas através de memoriais, né, escrito. Então, vocês vão fazer essa peça que vamos desenvolver na aula de hoje. Então, alegações finais, 5 dias é o prazo. Artigo 403, parágrafo 3º, vocês poderão embasar. Venham apresentar através desta, né, com FUC ou com respaldo no artigo 403, parágrafo 3º, as alegações finais. Então, pessoal, diante dessas alegações, o que eu quero que vocês ainda anotem no material de vocês, que é importante? É nessa hora que as partes, né, tanto aqui a acusação e defesa, vão analisar minuciosamente aqui todos os fatos e provas trazidas nos autos, né, e aí vão emitir seu juízo. No caso, a acusação vai, nesse caso, juízo, vai pedir absolvição, a defesa pede absolvição, como de praxe, né, nem sempre, não obrigatório, mas como de praxe vai pedir absolvição, e a acusação vai pedir a condenação do réu. Pessoal, regra para que vocês deixem no material. Lógico, né? Não deveria nem estar falando isso para vocês. Mas aqui no caso a defesa nunca vai postular, nunca, pela condenação. Já o Ministério Público, diferentemente, se entender que os requisitos, todos os elementos probatórios até então produzidos não levam a autoria, não tem ali indícios suficientes, não obrigatoriamente o Ministério Público, o membro do Ministério Público vai pedir a condenação do réu. Mas o que eu quero, que é mais importante que vocês deixem aí, que a defesa nunca vai pedir condenação. E como de regra, via de regra, vocês vão atuar perante a defesa do seu cliente. Pessoal, o que vocês poderão arguir nessas alegações finais? Eu quero que vocês deem uma olhada, uma leitura, logicamente, pormenorizada no artigo 403, aí, total. Eu quero que vocês também analisem o artigo 571, inciso 2, 571, inciso 2, que vai dar também referência para as nulidades que deverão ser apresentadas aqui. Todas as nulidades que você se deparar no contexto fático, durante a instrução probatória, todos aqueles atos que foram praticados de forma ilegal, você vai arguir aqui, na hora das alegações finais, antes mesmo da prolação da sentença pelo magistrado. Então, vai arguir nulidades. Pessoal, na falta de qualquer ato processual ou irregularidade do ato, vocês vão pedir a nulidade por cerceamento de defesa. Lógico, vai embasar no artigo e no inciso correto da nulidade que você arguiu. Cerceamento de defesa, como via de regra. Vamos montar uma peça agora de alegações finais para que vocês possam entender. Ela é bem tranquila e depois a gente fala sobre o geralzão mesmo dos recursos para que na próxima aula a gente já entra na nossa parte final e das últimas peças que podem cair no exame de vocês. Pessoal, então vamos lá, só para a gente recapitular aqui. O juiz recebeu a denúncia. Né? Juiz recebeu a denúncia, citou o réu para apresentar a resposta à acusação. Já passamos desse momento. O juiz, mesmo assim, manteve sua decisão e
designou audiência de instrução e julgamento, AIJ. Nessa audiência de instrução e julgamento, o juiz ainda não proferiu sentença, mas declarou, né, decretou aí dias para ser, no caso, 5 dias para ser apresentadas as alegações finais através dos memoriais. Então, estamos nesse momento aqui. E aí a peça, nós vamos iniciar ela, logicamente, pelo endereçamento, que vai se dar: excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Aqui, se tivermos, logicamente, em primeiro grau, juiz de direito, aí você vai colocar os dados que a própria contexto fático te trouxe. Se for terceira vara criminal da cidade de Uberlândia, aí você vai: excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de Uberlândia. Pessoal, como já tivemos atos processuais, já foi gerado, logicamente, o número do processo. Então, a segunda parte é vocês colocarem processo, o número que se a banca não trouxe para vocês, vocês deixam dessa forma: processo crime, número e reticências. Depois, como de praxe, ao meio da página, iniciar o nome, já qualificado nos autos. Lembrando que não pode inventar, tem que ser os dados que a própria banca te trouxe. Já qualificado nos autos. Do processo crime. Em análise. Por seu advogado. Que esta subscreve. Vírgula, vem, vírgula, respeitosamente, a presença de vossa excelência apresentar memoriais com fulcro no artigo 403, parágrafo 3º, vírgula, do CPP, Código de Processo Penal, pelas razões que passa a expor. Pessoal, então aqui a qualificação breve. E aí, como de praxe, quero que vocês lembrem sempre dessa parte das peças processuais aqui na nossa matéria de penal. Tivemos ali o endereçamento, processo crime, porque já houve atos processuais anteriores, já teve resposta à acusação, o juiz manteve, né, o recebimento da denúncia. Então aqui você vai apresentar alegações finais, você já tem um número ali do processo, então processo crime, número. Depois qualificação breve, colocando aqui, logicamente, a peça a ser apresentada e também o respaldo legal, guarida dela, 403, parágrafo 3º. Vem respeitosamente apresentar memoriais com fulcro no artigo 403, parágrafo 3º, que e pelas razões que passo a expor a seguir, ou aduzida. Pessoal, diante disso, nós vamos para aquilo que é de praxe das peças. Então, aqui nós vamos ter dos fatos. Você vai fazer um breve resumo dos fatos trazidos pela banca, do direito,
depois do pedido e depois a assinatura. Termos em que pede deferimento e a sua assinatura. Nesse caso, como já passamos a fase de instrução e julgamento, da fase de audiência, não teremos aqui arrolamento de testemunhas. Então, na parte dos fatos, você vai narrar os fatos, logicamente aquilo, um resumo breve aí daquilo que a banca trouxe para vocês no contexto fático da questão. A parte do direito, vocês podem iniciar a defesa, segura do conhecimento de Vossa Excelência, vem aduzir os argumentos que demonstram. Agora, após demonstram aqui, vocês vão colocar aquilo que vocês basearam a tese de vocês, que vocês vão basear a tese, na verdade, aqui, da resposta à acusação, colocar as nulidades que o processo teve, colocar a falta de justa causa, elementos que que tornam o crime impossível, né? Então, todos esses fatos vocês podem reafirmar aqui nessa parte do direito. Então, após vocês embasar aqui os fatos, né, do direito, vocês vão colocar vírgula, por consequência, impedem que apresente a ação possa prosperar. Abaixo, pessoal, aqui ainda, vamos cortar a parte do pedido, é abaixo ainda do direito, quero que vocês coloquem com efeito, agora sim, vírgula, vocês vão colocar todos os detalhes da tese que vocês desenvolveram. Aqui na parte de cima, vocês vão colocar o breve histórico de qual tese vocês vão desenvolver a argumentação, né? Qual unidade vai ser arguida, qual que é a falta de justa causa, qual que é a excludente de ilicitude, a excludente de culpabilidade, e aqui, com efeito, vocês vão argumentar com essa tese criada. A gente vai fazer, logicamente, depois uma peça propriamente dita, pegando um contexto fático para mostrar para vocês como que funciona essa escrita. Porém, como de praxe, estamos aprendendo agora as estruturas para ficar bem mais fácil depois de incluir as informações. Então, com efeito, vocês vão colocar toda a argumentação aqui, inclusive se tiver súmula ou tiver jurisprudência, vocês vão embasar nessa parte. E depois vem a parte do pedido, vocês devem colocar todos os pedidos, pedir deferimento, pedir que seja declarada a nulidade, pedir que seja declarado ou concedido a suspensão condicional do processo, suspensão condicional nesse caso, o sursis processual, né, artigo 89 da Lei 9.099. Então, todos esses fatos vocês poderão arguir, tanto na parte do direito, embasando a sua fundamentação legal, e na parte do pedido, vocês vão fazer os pedidos aqui, você pode até fazer conforme frases. 1, 2, 3, e fazer vários pedidos aí para alegar a sua tese. Lembrando que essa parte da tese é a parte mais importante, pessoal. Então, do pedido após aqui, diante do exposto, e aí você faz ali os pedidos. Embaixo, termos em que, vírgula, pede deferimento.
local e data. E embaixo, assinatura. Advogado, traz assim, OAB e o número, se a banca trouxe na questão. Se não trouxe, vocês deixam como reticência. Pessoal, essa é a estrutura básica de memoriais, uma peça que cai bastante. Quais são as peças aí que eu considero muito importante que vocês levem para a prova de vocês na ponta da língua? Apelação, a resposta à acusação, aqui os memoriais, alegações finais cai bastante também, e depois saber a estrutura básica aí de ação ordinária, como uma ação de habeas corpus, mandado de segurança, etc. Então, agora, finalizamos essa estrutura e também essa peça, e já coloquei para vocês o embasamento jurídico que vocês devem fazer, o artigo a ser estudado e ser colocado na peça, bem ali na qualificação. Nós vamos falar um pouco sobre os recursos em geral ainda nessa aula, para que eu possa abrir a mente de vocês também para a possibilidade aí de alguns detalhes que ficou faltando nessas 3 aulas que já tivemos aí de peças em espécie. Pessoal, então vamos para o nosso material. Vou colocar aqui para vocês uma classificação breve dos recursos. Para que vocês possam estudar. Apelação. Pessoal, apelação, artigo 593 do Código de Processo Penal. É o seu embasamento. Embargos infringentes e embargos de nulidade. Embargos infringentes e de nulidades. Artigo 609, parágrafo único do CPP. Pessoal, o RESE, recurso em sentido estrito, artigo 581 do Código de Processo Penal, e na lei de trânsito, ele está no artigo 294, parágrafo único, CTB. Embargos, agravo de execução. Já está na fase de execução. Você quer embargar execução. E você quer embargar ali uma decisão proferida lá pelo juiz das execuções. Artigo 197 da Lei 7.210, que é a LEP, Lei da Execução Penal. Carta testemunhável, ver o fundamento dela, porém tem caído pouco, né? Na verdade, raramente. Carta testemunhal está no artigo 639 do Código de Processo Penal. Embargos de divergência. Artigo 29 da Lei 8.038, que é a lei dos tribunais superiores ali. Porém, cai pouco, pessoal, mas é bom vocês deixarem o material de vocês. Deixar o material bem completo. Agravo de instrumento, artigo 28 da lei também, 8.038, porém, pouco usado. Agravo, vocês podem deixar só, dar ênfase aí no agravo, no agravo e execução, na parte de execução. Então, a parte de recursos que eu queria deixar para vocês é essa parte que vocês devem deixar anotado no material de vocês. Lembrando que os memoriais também, está no artigo 403, parágrafo 3º. Então, isso é o que é mais importante de lembrar para poder embasar a fundamentação. Até mesmo vocês podem
fazer o resumo do artigo e colocar na hora de fazer o embasamento. Pessoal, sobre os recursos, eu quero que vocês deixem aí o conceito, toda vez que falar em recurso, vocês imaginar, né, o conceito do recurso. Recurso tem sentido aí de retroceder, ou seja, fazer voltar. Então, ele é retrospectivo, né? Retroceder. Caráter dos recursos aqui. Isso aqui é a título de informação, pessoal, para que vocês, no decorrer do estudo, quando se depararem aí com as modalidades de recurso, a primeira coisa que que deve vir aí à cabeça de vocês é o conceito, né? Para que serve o recurso. Então, isso é até importante para que vocês possam aí saber identificar se cabe o recurso, né? Se aquela decisão ela cabe o recurso ou se você poderá entrar com uma ação autônoma. Então você tem que fazer essa diferenciação também, essa diferença, saber essa diferença entre as ações autônomas, tipo habeas corpus, mandato de segurança, não são recursos, eles são ações autônomas. Então vocês, toda vez que se deparar aí com um recurso, esse conceito é de suma importância para que vocês não possam aí cair nas pegadinhas da banca. Agora vamos falar sobre os pressupostos dos recursos. Pessoal, vou dividir os pressupostos em duas partes. Primeiro pressuposto dos recursos são os pressupostos subjetivos, relacionados ao sujeito, né? Subjetivos. A canetinha está falhando. Interesse de agir. E legitimidade da parte. São os dois pressupostos a serem analisados diante da possibilidade de um recurso. Primeira coisa que você vai identificar, qual que de quem é o interesse aí de preparar e de interpor o recurso. E depois, se essa parte é legítima para interpor. Pessoal, quem que pode recorrer na relação processual? Então, eu quero que vocês anotem o Ministério Público, o réu, ou seu defensor, logicamente, né? Defensor, ou advogado constituído, e também terceiras pessoas. Terceiras pessoas. Esses terceiros, lá, vocês vão dar uma olhada lá no artigo 31 do Código de Processo Penal, se tratando de ação penal privada, nós temos a possibilidade do CAD continuar com a demanda processual, né, substituindo aí partes de substituição processual. E também o artigo 598, que nos traz a figura lá do assistente do Código de Processo Penal também. Pessoal, falamos dos pressupostos subjetivos, aqueles relacionados à parte, né? Quem tem o interesse de agir e também quem tem legitimidade para interpor o recurso. Então agora nós vamos falar sobre os pressupostos objetivos, aquilo que você deve analisar diante da possibilidade do recurso. Primeiro pressuposto objetivo é a taxatividade. O que vem a ser a taxatividade aqui na parte recursal? Previsão legal. Vocês devem ir, logicamente, para cada recurso, para cada possibilidade, para cada decisão, cabe um recurso específico. Então, você tem que, logicamente, embasar com o recurso adequado. Logicamente que aqui estamos falando dos recursos, excluindo aqui, lógico, as ações autônomas de habeas corpus e mandado de segurança. Segundo pressuposto objetivo, tempestividade. O que seria a tempestividade? Pessoal, é justamente o prazo para interpor cada recurso. Tempestividade. Então, vocês ficarem atentos aos prazos de cada
recurso. Mas para deixar uma dica para vocês, via de regra, a maioria dos prazos aí para os recursos são de 5 dias. Apelação, recurso em sentido estrito, 5 dias. Lembrando que a resposta à acusação tem um prazo peculiar de 10 dias, então o restante aqui dos mais pedidos, 5 dias. Terceiro pressuposto objetivo, unirrecorribilidade. Para cada decisão tem um único recurso, então recurso é um para cada decisão. Pessoal, o que é mais de pressuposto objetivo? Quero que vocês deixem no material de vocês. Regularidade processual também deve ser observado. A regularidade processual. O que seria a regularidade processual? Pegar o artigo 578 do Código de Processo Penal, esmiuçar ele. Por quê? O recurso ele tem que ter, logicamente, todos os seus requisitos, todos os seus fundamentos como de praxe. Lembrando que tem relação aqui com a sua unirrecorribilidade aí, que é um único recurso para cada decisão. Pessoal, então sendo assim, nós finalizamos essa parte de pressupostos objetivos a serem analisados e também pressupostos objetivos a serem analisados por vocês na hora de interpor o recurso. Vou falar agora com vocês sobre a classificação desses recursos. Os recursos, eles classificam-se em 3 espécies também, então vamos dividir em 3. Temos o recurso extraordinário. Temos o recurso especial e temos o recurso ordinário, que é a regra. Na verdade, não a regra, mas é o que mais vamos utilizar. Nos ordinários, nós temos o quê? Ainda uma subdivisão, que ele pode ser voluntários. Lógico que a parte ela tem voluntariedade para interpor não recurso diante da decisão. Ou então aqueles de reexame necessário. Um exemplo são aqueles recursos que devem ser interpostos de ofício diante de determinadas decisões. Diante aí de processos envolvendo a fazenda pública, e quando há benefício à parte interessada contra a fazenda pública, como via de regra, teremos ali um recurso de ofício já pelo próprio juiz da causa, levando a causa, a demanda para o 2º grau. Então, princípio duplo grau de jurisdição. Pessoal, esse recurso extraordinário, o que seria? Artigo 102, 3, a linha A até a linha D. Pessoal, nesse caso do extraordinário, ele será um recurso diretamente ao Supremo Tribunal Federal, que vai analisar a natureza constitucional da demanda daquele fato que você quer que seja analisado. Então, o recurso extraordinário quando fere princípios ou atos aí contrários à Constituição Federal. Então, como o Supremo Tribunal Federal é o guarda, que faz a guarda da Constituição, esse recurso extraordinário é para o STF. O recurso especial, que é de competência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, é quando o ato ou a demanda, a decisão está fere lei federal. Não a Constituição, mas lei federal. Aí, nesse caso, será um recurso especial interposto para o STJ. E o recurso ordinário, já falamos, são essas 3 classificações que eu quero que vocês deixem anotar no material de vocês. Como de praxe, nós vamos utilizar mais na nossa segunda fase de penal, os recursos ordinários,
que é os recursos de praxe, apelação, recurso em sentido estrito e demais recursos aqui do Código de Processo Penal. Pessoal, quais são os efeitos aí dos recursos? Eu vou levantar pelo menos 4 efeitos. Primeiro efeito, o efeito devolutivo. O que seria esse efeito devolutivo dos recursos? Pessoal, você está devolvendo a demanda para o judiciário, né? Então, se o magistrado de primeiro grau ali, ele proferiu uma decisão e você interpôs um recurso, o recurso ele vai ser analisado lá em segundo grau. Então, você está devolvendo a demanda para o Poder Judiciário. Segundo efeito suspensivo. Logicamente que você vai olhar suspensivo. Você deve olhar, né, a cada recurso o cabimento ou não do recurso e se ele tem efeito suspensivo ou não. Terceiro efeito, o efeito extensivo. Previsão legal, artigo 580 do Código de Processo Penal. O que seria o efeito suspensivo? Pessoal, esse efeito suspensivo é aquele que beneficia o outro réu. Exemplo, existe pluralidade de réus na demanda, e aí o recurso interposto por uma parte vai ser extensivo à outra parte. E o quarto efeito, que é o efeito regressivo, que traz a nossa viabilidade de retratação. Como de praxe, quando você interpõe o recurso, primeiro, o próprio juiz que fez a decisão, ele tem aquele prazo ali para se retratar. Então, efeito aí regressivo, que ele poderá aí, alterar o entendimento da primeira decisão. Certo? Então, sobre os efeitos aí dos recursos em geral, era isso que eu queria deixar para vocês. Vamos falar um pouco sobre os princípios agora. Princípios dos recursos em geral. Um princípio muito importante para vocês lembrarem na hora da prova é o 579. E ficar muito atento, porque por mais que vocês não utilizem desse princípio, porque vocês devem acertar, logicamente, o recurso, o princípio tem que ser conhecido por vocês, o princípio da fungibilidade. O que é o princípio da fungibilidade? Pessoal, desde que não seja de má fé, um recurso ele pode ser reconhecido de forma com que a interpretação do magistrado, por exemplo, caberia um recurso de apelação, porém a parte interpôs um recurso em sentido estrito. Se não houve má-fé e não houve prejuízo para as partes, o juiz poderá aceitar determinado recurso como se fosse o que deveria ter sido interposto. Então, um princípio aí que dá respaldo para essa parte recursal, o princípio da fungibilidade. E o segundo princípio importantíssimo é a proibição da reformatio impégios. O que seria a reformatio impégios? Pessoal, como de regra, o recurso, né, ele não tem aí o caráter para piorar a situação do acusado, da parte que se manifestou aí contrária àquela decisão inicial. Então, quando a defesa aí apela, como de regra, não devemos ter uma decisão ainda mais desfavorável para a defesa. Esse seria o embasamento aqui da reformatio impégios. E vocês podem notar no material de vocês o artigo 617 do Código de Processo Penal. Sempre que eu estou dando os artigos para vocês, é para que vocês deixem anotado, são poucos artigos do Código de Processo Penal que vocês devem levar para a prova,
para que vocês possam aí ter uma noção de onde encontrar quando se deparar com os fatos que levam, né, embasamento jurídico nesses artigos em específico. Pessoal, já que falamos de recursos, então, vamos fazer um aparato geral daquela parte estrutural para que a gente possa finalizar a nossa aula de hoje. Então, primeiramente, imaginar o que? Estamos na segunda fase da OAB, certo? Passamos na primeira fase, agora vamos para a segunda fase, escolhemos a matéria penal. Na matéria penal, a banca vai trazer um contexto fático, algumas questões discursivas. Nesse contexto fático, ela vai trazer um textinho narrando fatos aí referente a um caso específico. E aí, você deve identificar, diante desse caso específico, qual que é a peça cabível para responder aquilo que o examinador quer que você descreva ali na peça. Então, ele vai trazer alguns fatos, vai trazer alguns dados, lembrando que você não pode inventar, tem que ser aqueles dados, você pegar aqueles dados, embasar e fazer a sua peça de acordo com aquelas informações dadas pela banca. Pessoal, houve a prática da infração penal. O indivíduo praticou o crime, e o crime, né, aí, primeira pergunta, houve a prisão em flagrante desse indivíduo? Tá, houve a prisão em flagrante. Tá, o flagrante foi legal, o crime está prescrito, está tudo certo com a infração penal e o flagrante foi legal? Sim, se o flagrante foi legal, o que vocês devem elaborar como peça? Nesse caso, o flagrante legal, você vai pedir a liberdade provisória do seu cliente. Se o flagrante foi ilegal, você vai pedir o relaxamento, você vai entrar com a peça chamada relaxamento, ou você vai entrar com a peça chamada liberdade provisória. Mas beleza, passou dessa etapa, o delegado de polícia fez todo o levantamento dos elementos probatórios da fase instrutória, da fase investigativa, enviou o relatório final para o membro do Ministério Público, que o membro do Ministério Público ofereceu denúncia, o réu analisando os dados, recebeu a denúncia, citou o réu para apresentar a resposta à acusação. Nesse contexto, se parou aqui, você vai apresentar resposta à acusação, uma peça que já fizemos nas nossas aulas anteriores. Então, aquela peça que você deve apresentar, colocando todos os dados que a questão te trouxe. Passou desse contexto, passou da resposta à acusação, o juiz manteve a sua decisão, designou audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência foi levantado ali foi feito ali todo o levantamento probatório, né, o caderno probatório sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo menos em prática, porque se não teve aí a observância dos elementos e de todos os atos processuais da instrução, você vai alegar as nulidades aqui mesmo, antes da decisão final do juiz, que é a sentença da demanda, você vai alegar em alegações finais, memoriais, que é a peça que desenvolvemos na aula de hoje. Então, até esse contexto fático, antes da sentença, após a instrução e julgamento, o juiz dá aqueles 5 dias, né, o prazo de 5 dias, para que você apresente alegações finais em memoriais, que é essa peça que fizemos na aula de hoje. Então, até aqui, nós já chegamos aqui nos memoriais. Na nossa próxima aula, nós devemos falar já da sentença e também dos demais recursos que faltam para que a gente possa finalizar essa parte recursal e depois fazer aí uma aula de questões discursivas para que vocês vão ir para a prova bem afinados. Então, na aula de hoje, nós finalizamos por aqui, fizemos a peça aí, alegações finais, extratando 12 memoriais que devem ser apresentados nessa fase após ali a instrução e julgamento, a audiência de instrução e julgamento. Pessoal, nesse caso, nós finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Peguem todos os artigos estudados, anotem o material de vocês, porque quando vocês se depararem com o contexto fático de memoriais, você já vai direto nos artigos aí que vão dar embasamento para ele, para que você possa complementar com os dados que a própria questão trouxe, que a banca trouxe para vocês. Certo? Agradeço aí a paciência de todos vocês. Um abraço a todos e espero vocês na nossa próxima aula.